Sobre esse assunto, os impactos aí a médio e longo prazo dessa crise, a gente conversa a partir de agora com a economista Adriana Pereira. Adriana, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, por estar participando do programa com vocês. Prazer ter você com a gente e, de maneira geral, assim, que tipo de impactos mais profundos podem ficar a partir dessa crise? Porque muito se fala sobre a queda do emprego agora, sobre a queda da renda agora. Fica muito impacto para frente, Adriana? Então, se a gente for analisar a questão do emprego no Brasil, já tem um tempo que nós estamos passando por uma série, vamos dizer assim, de aumentos do desemprego antes mesmo da chegada da pandemia, né? A gente já estava passando por um período, assim, bastante crítico em que o desemprego no Brasil já estava aumentando e aí veio a pandemia e agravou ainda mais a situação. Ou seja, a economia já não estava tão bem assim no sentido de geração de empregos. Com a pandemia, veio uma piora desse processo. Nessa situação, a recuperação econômica, por mais, vamos dizer assim, pujante que ela seja, por mais intensa, vai continuar ainda gerando esse índice de desemprego elevado, porque até recolocar todo esse pessoal no mercado de trabalho, precisa se criar empregos numa forma que não abranja só o que foi gerado de desemprego durante a pandemia, mas também o que já tinha sido gerado antes da chegada da pandemia. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, enquanto país, de gerar situações de criação de novos empregos e retomada dos empregos que foram extintos aí nesse período de pandemia, num nível bastante considerável para conseguir recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, isso leva tempo. Por que leva tempo? Leva tempo porque até você restabelecer um nível de crescimento econômico, de segurança econômica, que os empresários, as empresas sintam confiança em expandir as suas atividades, e implementar novas fábricas, vamos dizer assim, as que fecharam, implementar novos postos de trabalho, isso leva tempo. E por causa disso, o desemprego tende a continuar elevado ainda no Brasil, os brasileiros ainda vão sofrer bastante com essa situação. Essa retomada em V que se fala, Adriana, é mais ou menos isso? O gráfico fica... não sobe tudo de uma vez? É basicamente isso? Na verdade, a gente vai ter uma situação, se a gente fosse olhar graficamente, nós tivemos uma queda acentuada, e agora essa retomada ela vai ser um pouco mais lenta, A parte de subida do gráfico, ela fica um pouco mais deitada, vamos dizer assim, em que ela não consegue atingir uma eficiência tão grande de geração de emprego em que as pessoas se encaixem rapidamente no mercado de trabalho. Até sobre esse relatório do Banco Mundial que você citou, ele trata bastante disso, que os desempregados que têm um baixo nível de escolaridade vão ter mais dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho, e isso geralmente é o que se observa, existe uma aceleração de posto de trabalho, vamos dizer, menos qualificado do ponto de vista do crescimento, por exemplo, da construção civil, mas isso ainda é de forma lenta e não abrange todos os empregados que têm um nível de escolaridade um pouco mais baixo. E aí, nesse caso, a gente continua, assim, sofrendo com essa situação. Pois é, Adriana, e aí, que tipo de medidas podem ser tomadas, na sua opinião, para que essa retomada seja um pouco mais inclinada, não tão deitada e mais inclinada, ou seja, que os empregos sejam criados mais rapidamente? Há um debate eterno entre economistas que pensam, alguns, numa participação mais ativa como incentivador do próprio Estado, do governo federal principalmente, e outros pensam que essa retomada tem que ser principalmente por conta da própria iniciativa privada, e que se não for pela própria iniciativa privada, não é uma retomada com musculatura, com estruturação real. Fica um processo um tanto quanto artificial gerado pelo governo. Qual é a sua visão? Que tipo de fatores podem ser importantes para que a gente tente fazer essa recuperação ser mais acelerada? Então, se a gente estivesse falando de um país já altamente desenvolvido, em que o setor privado ele já é forte o suficiente, ou teve força suficiente para superar
essa crise, né, da pandemia de uma forma mais tranquila, a gente poderia, sim, buscar um incentivo mais forte aí que o setor privado sozinho se recuperasse nesse sentido aí. Mas a gente está falando do Brasil. O Brasil ainda é um país que está em processo de desenvolvimento. E por estar em processo de desenvolvimento, existem ainda muitas incertezas, muitas inseguranças no mercado como um todo. Os empresários, e não estão errados com isso, eles são, de certa forma, um pouco inseguros, os investidores, os empresários, em investir numa economia que não está completamente fortalecida. Até porque investir numa situação de incerteza, você está correndo um risco elevado. Então, nessa configuração, o setor privado ele não pode ser responsabilizado sozinho unicamente pela retomada do crescimento econômico, pela retomada da empregabilidade do Brasil. Aí sim, no meu ponto de vista, o governo ele deve sim intervir de que maneira? Com incentivos à iniciativa privada para que essa se desenvolva, né? Sem incentivo à iniciativa privada, ela não vai reagir da forma como deveria ser para a retomada desse crescimento. Então, tem sim que haver um incentivo governamental para essa incrementação, vamos dizer assim, dos investimentos da retomada da iniciativa privada. Além disso, programas de transferência, o governo já realiza, né? Tem realizado alguns, por exemplo, essa questão da bolsa emergencial aí. Isso tem trazido, de certa forma, um alento aí para algumas famílias no Brasil. E que não deve simplesmente finalizar ou parar de ser repassado às famílias a partir do momento que se for possível, espero que seja decretado o fim da pandemia, né? Mas esse incentivo, ele ainda provavelmente deverá continuar por algum tempo para que os brasileiros de baixa renda, eles não entrem numa situação de miséria total. A gente tem visto um aumento aí bastante acentuado de pessoas em situação de vulnerabilidade. E nesse ponto, a iniciativa privada ela não tem responsabilidade sobre isso, até porque ela ainda não tem a segurança necessária e nem os rendimentos necessários para poder conseguir gerar esse nível de emprego para trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, nessas condições, tem que ser uma tarefa conjunta entre Estado e setor privado, buscando alinhar seus objetivos, seus interesses, para poder facilitar uma melhoria da expansão econômica e automaticamente a melhoria do emprego. Isso sim levará tempo, não será de imediato, mas é o caminho que geralmente seria seguido por qualquer país que hoje se encontra desenvolvido em períodos de crise. Se a gente voltar aí nas histórias dos países que hoje são desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, né, os países europeus no geral, a gente vai encontrar uma situação em que, em todos os momentos de crise, o Estado entra auxiliando o setor privado na geração de novas possibilidades de produção, trabalho e renda. Sozinho, o setor privado não tem responsabilidade e não tem, vamos dizer assim, força para fazer isso. Bom, e aí entra, você citou, né, Adriana, programas de transferência de renda, crédito também é importante na sua visão, o governo pode disponibilizar mais crédito e também as obras, né? Sempre se fala que obras federais são investimentos bilionários, também movimenta cadeias produtivas. Esses 3 pontos são importantes, alguns talvez não tão importantes, você já citou alguns deles aqui, mas como é que você balanceia isso, né, sobre as medidas que o Estado pode tomar? Sim, esse incentivo, por exemplo, à questão das infraestruturas no Brasil, né, retomada de algumas obras federais que são necessárias para o desenvolvimento em várias regiões do país, sim, esse é um ponto que pode ser utilizado pontualmente em algumas localidades para ter um aumento, aí, uma aceleração econômica em alguns momentos aí de necessidade ou de ampliação dessa capacidade produtiva e geração de renda. A questão do crédito, eu vejo ela um pouco com ressalva nesse momento, porque é o seguinte, apesar de ter que ter acesso ao crédito, a necessidade do crédito hoje é para a área empresarial. Porque se a área empresarial tiver acesso ao crédito, ela consegue fazer investimentos e poder cobrir, vamos dizer assim, esse déficit e gerar novos postos de trabalho e novas possibilidades de renda para toda a sociedade. Se esse crédito for direcionado para o trabalhador, vamos dizer assim, para o cidadão comum,
ele simplesmente vai se endividar mais. Então, é muito mais fácil, do ponto de vista monetário, financeiro, vamos dizer, o governo incentivar o crédito para o setor privado, empresarial, industrial, para a geração de novos postos de trabalho, e só depois que as pessoas estiverem empregadas, gerar essa liberação de crédito para a pessoa física. A pessoa física hoje, ela precisa do trabalho ou ela precisa da renda. Então, o crédito para a pessoa física hoje não seria o mais indicado, porque as pessoas só se endividariam sem trabalho e ficaria um pouco mais difícil para poder conseguir sair dessa situação daqui a um tempo. Primeiro, gerar renda, depois, gerar crédito. O detalhe é que, como você não tem pós-trabalho, então a forma de gerar renda para essas pessoas saírem ou não irem parar numa situação de vulnerabilidade social, econômica, alimentar, tudo isso, é você fazer transferência de renda. E aí, esse é um caminho, vamos dizer, menos difícil. Kleber Ferreira. Adriana, bom dia. Nós vimos aí, antes você acompanhou com a gente, uma matéria sobre a criação da Frente Parlamentar pela desoneração da folha de pagamento. Deputados e senadores chegaram à conclusão que, com o valor que está a folha de pagamento, além do salário, os tributos que pesam sobre ela, acaba que a economia brasileira não vai ter fôlego para uma retomada de crescimento pós-pandemia. Você vê este aspecto como fundamental também, a desoneração da folha de pagamento para a geração de emprego? Olha, essa é uma discussão bastante acentuada, porque ela leva em consideração duas pontas. Aliás, três, né? Uma que é a do trabalhador, a outra que é da empresa, que fica onerada com essa folha de pagamento do modelo que é hoje, e três, que seria a arrecadação do governo. Porque se você desonera a folha, o que é onerado, vamos dizer, o que onera a folha são os tributos que são pagos sobre ela. E esses tributos vão como receita para o governo no ponto inicial. Nessa condição, se você desonera a folha, você corta uma ponte de receita para o governo. O que eu vejo nessa situação? Seria uma coisa ideal, interessante? Sim, seria. Você facilitaria a vida do empresário, do contratante, quem está contratando a mão de obra, reduziria o peso financeiro dessa mão de obra para ele, mas você, como Estado, como governo, estaria abrindo mão de receita. Seria interessante? Sim. O detalhe é que esse modelo que a gente está vendo de tributação no Brasil, a tendência não é essa. A tendência é, vamos dizer, dificultar um pouco mais, né? Facilita aqui e ali, mas no final da história, o governo ele quer arrecadar. O objetivo do governo é aumentar a arrecadação. E para aumentar essa arrecadação, ele não vai abrir mão disso. Então, eu acho complicado que isso aconteça. Talvez fosse interessante. Pois é, a discussão não deveria ser, então, reduzir os custos da máquina pública para que pudesse sobrar dinheiro para disponibilizar linha de crédito para o setor empresarial, porque eu concordo até que preservar o emprego é preservar também o empreendedor, o empregador, porque é ele quem gera o emprego. Mas com o custo da máquina pública brasileira, isso parece impossível. E o governo abrindo mão de receita, ele não terá dinheiro para fomentar a produtividade. E aí vira aquela bola de neve que a gente já conhece, de um justificando em cima do outro, jogando a responsabilidade um para o outro. O ideal, então, não é que se crie uma frente parlamentar para minimizar os custos da máquina pública brasileira? Então, nós temos uma série de questões envolvidas nessa redução do custo da máquina pública, né? Vamos chamar o seguinte mote. Reduzir os custos da máquina pública seria o quê? Porque o governo tem discutido sobre isso. E ele tem trazido muito isso relacionado a mudanças na questão administrativa, de contratação de trabalhadores do setor público, e uma série de coisas aí que vão trazer dificuldades piores no futuro, quando a gente for analisar todas essas mudanças no sentido de que a desoneração que está sendo pensada pelo governo da máquina pública é vamos dizer, a fragilização do servidor público. Isso para o setor público não é bom. Não é bom por quê? Não é bom porque
preciso dessa questão da estabilidade, que é uma coisa que o governo está trabalhando para quebrar, para que o governo possa trabalhar, o trabalhador, o servidor público, possa trabalhar de forma independente, sem ficar dependendo de questões políticas. Então, a forma de desonerar o serviço público talvez fosse uma forma um pouco menos direcionada nesse sentido, mas uma forma assim, o que seria essa desoneração? No meu ponto de vista, seria você fortalecendo inicialmente o setor privado e, posteriormente, quando esse setor privado já tiver, vamos dizer, seguro, com o pé no chão, podendo gerar seus empregos, podendo gerar sua renda e tendo condição de vender os seus produtos, tanto interna quanto externamente do país, aí você conseguiria, enquanto setor público, reduzir algumas questões do peso que você tem que carregar. Por exemplo, a gente falou agorinha do incentivo do governo na execução de obras públicas para poder gerar emprego e renda num determinado momento de crise. Isso agora é uma coisa que talvez seja necessária. Não estou vendo nenhum movimento em relação a isso, mas é um dos fatores que o governo tem para fazer. Um outro ponto é a questão dos juros que o governo trabalha. Então, essa questão da oneração, por exemplo, do setor público, é o pagamento de juros que o governo realiza, é um valor exorbitante dentro de toda a receita que o governo recebe. Então, talvez modificar essa estrutura de juros que o governo tem pagado, que ele paga, para poder permanecer aí com uma receita favorável. Então, essa questão da dívida pública, tanto que a gente tem trabalhado, o governo tem lutado aí para poder reduzir isso, mas ainda não tem solução. E por que não tem solução? Nesse momento, nenhum país tem solução de reduzir a sua dívida pública ou se desonerar. E aí, por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade diferente, uma realidade pandêmica que nós, enquanto Brasil, nunca passamos por uma situação dessa. Nós não passamos por guerras, nós não passamos por nenhuma catástrofe de ordem nacional. Então, a pandemia, ela é, para nós, a primeira situação em que, enquanto nação, nós estamos passando por uma crise verdadeiramente de ordem nacional, do ponto de vista... Pois é, que país custoso, né? Não tem terremoto, não tem maremoto, não tem guerra, não tem nada, e o povo dá conta de fazer com a economia o que a gente vem vivendo ao longo dos séculos. Eu nem falo de décadas, não. Que país custoso, que país complicado. Quando você fala, por exemplo, em emergencialmente o governo gerar vagas de emprego, isso é uma situação emergencial, né? O certo seria passar essa responsabilidade através de incentivos para a iniciativa privada e o governo ficar só com a arrecadação de impostos para manter a estrutura para que esses empregos continuassem sendo gerados. Porque o governo, como patrão, ele já provou que ele não é nem um bom patrão e nem um bom empresário, nem um bom empreendedor, concorda? Olha, essa questão de fortalecer o setor privado na geração de empregos é uma coisa que eu acho que deve ser feita, tem que ser feita, é uma coisa que o governo deve trabalhar, fortalecendo esse setor privado, sim, mantendo os serviços públicos essenciais, os serviços públicos que realmente são necessários serem públicos, isso deve prevalecer, deve permanecer, pelo menos, mas, assim, o incentivo da permanência e da ampliação do setor privado na geração de empregos, ele é primordial. Quando você fala, por exemplo, essa questão do país ser custoso, é custoso pra caramba, né? Nós tivemos outras situações, né? Lá na década de 80, a gente teve crise financeira horrorosa, com a inflação galopante, a situação bem, bem tensa, mas não uma crise nesse patamar em que extrapola o financeiro. É uma coisa que não tem como controlar, porque não é uma coisa que se controla tão facilmente, e a gente está passando por isso de uma forma muito sofrida, né? Com tantas mortes, com tantas situações. Então, assim, é tudo tão novo que o Brasil tá meio que perdido na situação, né? Tentando resolver o lado econômico de uma forma, forçando as pessoas e o setor privado a retomarem um crescimento que nem o próprio governo dá conta de retomar ainda. Então, falta muito diálogo, falta muita conversa, interação. Essa parceria entre o setor público e o setor privado, ela deve ser fortalecida nesse momento, e é a única maneira da gente sair dessa situação. Né? Sim, pode concluir. Oi? Pode concluir. Sim. Então, é nessa situação.
essa necessidade de diálogo entre o setor público e o setor privado, com um objetivo comum, que seria a retomada do crescimento econômico brasileiro, de forma responsável, de forma que as pessoas tenham não só a questão financeira favorecida, mas uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos brasileiros como um todo. Isso é o que está faltando no Brasil. Fica como você falou, um jogando para cima do outro e solução não aparece. Então, tem que haver a interação entre setor público e setor privado para o bem total da sociedade. Esse ponto é que está faltando no Brasil, essas discrepâncias, essas discussões sem fundamento, sem trazer soluções de verdade, né, para o país, isso não leva a nada. O que deveria ser feito é uma união de forças entre o setor público e o setor privado para buscar essas soluções. Agora, com relação ao emprego, ressalto, né, a necessidade do setor público, sim, ainda nesse momento, incentivar o setor privado, gerando crédito, gerando possibilidade de acesso ao crédito, porque às vezes o que tem acontecido? Disse que tem dinheiro disponível no BNDES, né, nos fundos constitucionais aí da vida, para que as empresas retomem. Só que quando a empresa vai para poder conseguir o recurso, a situação é tão complicada que a empresa não consegue o recurso. Então, não adianta disponibilizar dinheiro se você não disponibiliza a possibilidade do acesso a esse recurso. E aí tem acontecido isso. Existe dinheiro disponível, mas não existe forma de se chegar a esse dinheiro facilitada. Não facilitar a situação, mas não dificultar mais o que já é difícil. É meio que isso. Isso seria interessante. Eu conheço bem isso na linha de crédito rural. Pelo amor de Deus, tem o dinheiro, mas se você não tiver o esquema, a pessoa que indica o prestígio com o gerente do banco, mas não sai mesmo. Você pode ter toda a documentação, toda a condição necessária, que não tem, como Jesus não vai se meter nisso, porque ele tem outras coisas para fazer, aqui na Terra não tem quem resolva se você não entra nesse patamar de fazer o negócio com a sua influência. É uma coisa horrorosa, eu posso falar isso de experiência própria. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Adriana. Sim, Kleber, pode completar? Eu vou fechar com a Adriana, então, perguntando para ela que essa previsão de 9 anos para sair dessa consequência da pandemia. Pois é, essa previsão de 9 anos para a recuperação das consequências da pandemia na economia é uma coisa assim, é uma conta que a gente pode levá-la a sério? Ela está pessimista ou ela está otimista, Adriana? Eu queria só completar, Kleber, porque eu queria perguntar do salário. Eu queria perguntar exatamente isso, se a previsão é essa, 9 anos, se é otimista, pessimista, se é isso mesmo. A gente já viu em outras crises o Brasil se recuperar mais rápido do que isso. Se essa é a previsão e essa é a Mel, Kleber? Não é a Mel, não. A sua cachorrinha tá latindo, Adriana? Tem uma criaturinha aqui do lado latindo. Qual o nome dela? Aqui do lado do vizinho. O dele? O nome? Diana. Diana, muito bem. A Diana tá participando da entrevista, mas pode ficar tranquila que tá dando para entender bem, só que ela tá participando. Então, 9 anos é muito, é pouco, faz sentido esse prazo? E eu queria perguntar também sobre o salário. O salário médio do trabalhador brasileiro já caiu, vai continuar menor do que era antes da pandemia? Enfim, o prazo e o salário, Adriana. A questão do prazo, né, que o Banco Mundial traz aí nesse estudo, é um prazo, vamos dizer, mais para pessimista, né, do que para otimista. Mas eu acho que está bem com o pé na realidade, no sentido do que a gente está vivendo hoje, porque ela não é uma crise brasileira, é uma crise internacional. Né? Nós estamos passando por um processo em que outros países também ainda estão em processo de recuperação. Nós temos, por exemplo, no nosso hall de produtos que são exportáveis. Né? Goiás tem muito isso, porque, por exemplo, a gente tem como porta, vamos dizer assim, da nossa produção, porta de saída, as exportações dos produtos do agronegócio. Mas, mesmo esses produtos, agora a gente tem sido favorecido, por exemplo, pela a taxa de câmbio, né? O dólar está com um valor elevado ainda, então isso tem favorecido também essas exportações. O que não quer dizer que todos os países do mundo estão bem, né? E ainda contando com isso tudo, o que nós temos? Preço de petróleo elevado, né? No nosso caso, a taxa de câmbio elevada, e ainda nós temos
uma taxa de juros com tendência à subida. Certo? Então, o Brasil tem sinalizado, por exemplo, essa taxa básica de juros da economia, a Selic, tem sinalizado para um aumento dessa taxa básica de juros da economia. O que é que a gente teria numa relação de expansão econômica rápida? Aumento de emprego rápido gera aumento de consumo rápido. Aumento de consumo rápido, necessidade de produção rápida. Necessidade de produção rápida eleva o custo da produção, porque você vai ter, para produzir, buscar ter acesso a produtos, a insumos da produção, e esses insumos estão caros. Isso vai fazer com que haja uma elevação do custo da produção e também do custo de demanda pelos produtos com um aumento de renda rápida. Isso faria com que a gente tivesse um momento inflacionário acelerado. Então, olha só a situação que a gente tem. A necessidade de expandir a economia, ao mesmo tempo, se ela expande de uma forma muito rápida, a gente desequilibra a questão da inflação, teríamos elevação de preços, que os preços já estão elevados, teria um nível mais elevado ainda, se for muito rápido, e aí, então, a economia ela vai trabalhar no sentido de buscar o equilíbrio. Então, vai tentar crescer, mas não pode crescer muito depressa. E aí... o que é rápido e o que é lento? Porque eu acho que 10 anos é tempo demais. Eu não sei se aí que a gente chega lá, sim. Então, nesse processo de ficar tentando equilibrar as contas entre produção, renda e inflação, é que o governo ele nem vai incentivar muito que a economia cresça muito rápido, senão ele perde o controle dos preços. E aí ele vai tentar ficar freando a economia de alguma maneira, e isso demora, vamos dizer assim, torna o tempo de recuperação mais lento. Então, existe uma possibilidade, sim, da gente demorar, eu não acho tão grande, eu penso que talvez antes dos 9 anos, mas pelo menos uns 4, 5 anos para a gente voltar a um certo equilíbrio. Pois é, a economia é uma coisa tão complicada, Adriana, que economista chama de curva o que é uma reta, então a gente tem que perguntar por isso, porque daí a gente tem que questionar tanto. E aí eu vou retomar com você uma questão para ver se a gente dá uma desembaçada no para-brisa aqui. Quando você fala que o processo de agilidade encarece o processo dos custos, mas há também aquela questão seguinte: se não há o consumo, não há a recuperação da economia. Se não há salário, não há consumo. Então, uma coisa está atrelada à outra. Se não tem poder de compra da população, não adianta produzir, porque não tem também poder de venda. Por onde começar a recuperação? Pelo poder de compra da população ou pelo poder de geração de emprego e produtividade da iniciativa privada? Proteger o emprego, proteger o empresário. Proteger o emprego e proteger o empresário. Esse é o primeiro ponto. Isso vai gerar renda, querendo ou não, de qualquer maneira, nós vamos ter, sim, um leve processo inflacionário, sendo bem otimista, nos próximos períodos. Nós tínhamos uma situação seguinte, lá em 2019... É inevitável que a inflação volta? É inevitável isso? Assim, ela não é que ela volta, a inflação está sempre nos rondando, ela nunca desaparece. E é bom que em determinados momentos nós tenhamos uma elevação de preço na economia. A inflação ela não é sempre negativa. Por que ela não é negativa? Sempre que há inflação, principalmente se essa inflação for uma inflação de demanda, ou seja, as pessoas estão comprando, nós temos crescimento econômico. Então, a inflação está ligada ao crescimento econômico. Se há crescimento econômico, há elevação de preço. O que não pode é que isso seja desequilibrado. Então, a inflação está sempre presente, mesmo que seja controlada, ou equilibrada, vamos dizer assim. Quando não há inflação, significa que não está havendo consumo na economia. Se não está havendo consumo, vai gerar desemprego, que isso era o que estava acontecendo lá em 2000, final de 2019, início de 2020. O Brasil estava passando por um processo recessivo. Nós não estávamos tendo aumento de preço, mas também a gente já estava com queda de consumo, e isso era uma das consequências da elevação do nível de desemprego daquela época. Com esse processo da pandemia, a inflação de agora ela não é uma inflação exatamente de demanda, ela é uma inflação de custo. Por quê? Tudo ficou mais difícil. Você buscar os produtos, os insumos que são importados, ficou mais caro, o transporte ficou mais caro, o dólar estava mais caro. Então, tudo isso encareceu a produção e os preços se elevaram. Agora, com essa situação de custo elevado, a gente ainda incentiva uma demanda, vai aumentar preço.
Então, não deve incentivar a demanda? Deve incentivar como? Gerando emprego, gerando renda e gerando produção e claro, consumo, né? Demanda. Isso deve ser feito, mas deve estar bem claro para o brasileiro que o nível de preço não vai cair. A economia vai continuar passando por um processo de elevação de preços, não será eterno, vai ser uma situação que a gente vai ter uma elevação da inflação, mas ela pode ser controlada num outro momento econômico e reduzir esses preços, aí é esse controle que o governo vai fazer, independente do partido político que esteja lá. Então, quando ele perceber que a inflação está galopando, começando a galopar, ele vai frear a economia. De que jeito? Aumentando o juro, reduzindo acesso a crédito, isso ele vai fazer. Mas isso tem que ser feito num outro momento, não agora. Agora tem que deixar o barco correr. Porque é a única maneira de incentivar a economia para que a economia saia do marasmo que a gente está vivendo agora, gerando emprego e renda. No futuro, e é sempre assim que a economia funciona, você acelera e depois você freia um pouquinho, acelera de novo e freia um pouquinho. Então, nesse processo, a gente pode ter, assim, esse tempo longo de recuperação por causa disso, porque você não pode soltar tudo, senão você perde o controle dos preços e aí volta numa situação ainda pior. Então, a economia ela sempre funciona num nível de sobe e desce. Amplia e retrai. Onde é que o fomento dá um resultado melhor para a população de uma forma geral? Nas commodities ou no processo de industrialização do país? No processo de industrialização do país. Quando eu vou fomentar a commodity, não é ruim porque eu mantenho um equilíbrio da minha balança comercial, né? E isso é interessante também. Mas quando eu fomento a commodity não gera emprego em massa, né, no Brasil. A commodity o setor de commodities em geral são setores que são muito tecnologicamente amparados, né, e equipados e geram poucos postos de trabalho internamente. Então, você tem que gerar a industrialização no Brasil, a geração de emprego, seja no setor de serviço, né, em todas as outras áreas, juntamente com o de commodity. Mas incentivar essa industrialização para a geração de emprego interno é o que vai afetar, vamos dizer, positivamente, mais direto a vida da população brasileira. O setor de commodity ele deve ser incentivado no nível que já é. Ele é um setor que praticamente funciona sozinho. Ele não precisa de tanto mais incentivo, assim, vamos dizer, do governo. Ele já é um setor que consegue se virar. É um setor que tem mercado aberto, né, no mundo. Não é um setor que depende do mercado interno. Então, é mais incentivar a geração de emprego interna. Pelos próximos 5, 6 anos, como é que vai ficar a questão salarial? A tendência é um salário achatado? Sim, é verdade. Só todo o salário. A questão salarial no Brasil vai ficar provavelmente nesse patamar que a gente está vivendo hoje, né? Uma elevação bem pequena, abaixo da inflação. O salário agora, a previsão de aumento para o próximo ano, agora 2022, com certeza ficará abaixo da inflação. O brasileiro tem perdido poder de compra, né, nesse sentido, porque os preços estão altos e o salário não aumenta nessa mesma proporção. Nós teremos, sim, na média, um salário menor. Por quê? Nós temos muitos desempregados. Quando a gente tem muitas pessoas na fila do emprego, você consegue contratar pessoas por salários menores, né, por valores menores de salário, porque tem muita gente procurando emprego. Então, nesse processo, o nível salarial do Brasil ele vai ter uma caída, assim. A gente teve um acréscimo de nível salarial nos últimos anos, mas agora a gente vai ter uma provável queda da média salarial do brasileiro por causa desse excesso da força de trabalho desempregada, por causa dessa situação de crise econômica das empresas e do país como um todo. Isso força e faz com que a população em si aceite uma redução no seu nível médio de salário. Não quer dizer que as pessoas vão receber menos do que um salário mínimo, mas muita gente vai receber apenas um salário mínimo e não mais do que isso. Então, a gente, principalmente a força de trabalho, né, menos qualificada. Esse ponto. E outra coisa que a gente vai enfrentar muito também é o aumento novamente da informalidade. Pessoas não estarão atuando diretamente no mercado de trabalho formal. Muita gente trabalhando de forma informal, o que, de certa forma, prejudica a arrecadação dos cofres públicos
porque quem está na informalidade não paga imposto, né? Então, mas é um benefício dessa, vamos dizer assim, de um nível de renda muito baixo, conseguir sobreviver na informalidade ali sem pagar o imposto, acaba sendo positivo para esse tipo de renda ou emprego, vamos dizer assim, gerado. Mas nós teremos sim uma queda no nível médio de salário no Brasil nos próximos anos. Okay. O que é melhor, Adriana, para quem tem condição? Essa é a minha última pergunta, Rubens, e eu prometo. O que é melhor para quem tem alguma condição? Guardar o dinheiro ou fazer investimento? Então, para quem tem condição, é melhor fazer investimento, certo? Então, sério, depende do tipo de investimento. Tá, vamos lá, vamos por etapas. A economia, quando você fala em investimento, investimento tem um foco diferente do geral. Então, quando eu falo investimento em economia, eu colocar o dinheiro em algo que vai me render alguma coisa. Geralmente, esse algo do investimento econômico é em algo que vai gerar uma produção. Então, o investimento econômico, ele é um investimento na produção. Quando a gente fala em investimento, no geral, é um investimento que pode ser no mercado financeiro e também pode ser na produção. Mas, geralmente, as pessoas pensam assim, eu vou investir na Bolsa de Valores, eu vou investir na poupança, vou investir em alguma coisa financeiramente falando assim. Quando a gente pensa, quem tem dinheiro, quem tem condição, o melhor a fazer, individualmente falando, é investir em algo que vai gerar para ele um retorno maior do que a inflação do período. Então, se o índice de inflação está, sei lá, 20%, ele tem que investir em alguma coisa que em um ano vai gerar para ele um valor maior do que 20%. Porque senão ele vai estar perdendo dinheiro da mesma forma. Guardar o dinheiro, esse guardar o dinheiro é algo complicado assim, porque guardar o dinheiro, geralmente as pessoas deixam esse dinheiro no banco. Se for em conta corrente, ele vai estar perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, ele tem que procurar um tipo de investimento. Mas eu não quero deixar meu dinheiro preso. Então, procure um investimento em que você tenha mobilidade financeira com seu dinheiro, mas que ele renda juros aí ao longo desse período, para você pelo menos amenizar o efeito da inflação. Ou investir em algum setor que esteja, ou que seja, vamos dizer assim, de possível rentabilidade melhor aí nesse período agora. Né? Então, temos, por exemplo, esse momento agora, o setor agropecuário está sendo um setor bastante interessante, né, de investimento, tem apresentado retornos altos. Vai permanecer por um longo tempo? Não sei, talvez, a tendência é que sim. Por quê? Porque é um produto que é de consumo internacional, a carne, por exemplo, é uma commodity, se for, né, no ramo pecuário, a carne é uma commodity que você consegue ter sempre um consumo estabilizado no mundo inteiro, vamos dizer, tanto a venda interna quanto a externa. A venda interna tem caído da carne de gado, porque a população não está tendo dinheiro e nem condição de comprar pelo preço que está. Mas a venda internacional ainda está alta. Então, nesse sentido, nós temos um mercado, dando um exemplo, um mercado de investimento nessa área de pecuária é um investimento bom. Se você vai guardar o dinheiro no banco, procure olhar isso, um CDB, um RDB, um tesouro direto, mas o tesouro direto rende muito pouco, né? Mas no sentido que gere um retorno maior do que o índice de inflação do período. Usa como base, por exemplo, o IPCA, né, que é o índice médio da inflação, que mede a inflação do Brasil. Então, usando o IPCA, você tem aí uma base de qual seria a rentabilidade boa para você ter sempre o mesmo valor financeiro em relação ao poder de compra no período de um ano, por exemplo. Ok, Adriana, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, tantos assuntos, inclusive dicas aí para quem está pensando, né, na sua situação. Obrigado pela entrevista, um abraço e bom trabalho, Adriana. Gente, muito obrigada, bom trabalho para vocês também e agradeço a todos aí que nos ouviram e assistiram. E um beijo, um chamego aí na Diana também, que é a cachorrinha que participou da entrevista um pouquinho. Obrigado, Adriana, pela entrevista. Adriana Pereira, economista, conversando conosco a partir de um relatório, né? O relatório do Banco Mundial, Emprego em Crise, Trajetória para Melhores Empregos na América Latina pós-Covid-19. Perspectivas econômicas aqui. Portanto, destaques a íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.